hoje decidimos fazer um vídeo falando sobre como manter o emprego, né? A gente se preocupa muito, na verdade, nós começamos até com uma série de vídeos falando sobre processo seletivo, como arrumar um emprego, na verdade, né? Como montar um currículo, como se comportar em uma entrevista. Iremos fazer vídeos nesse sentido. Mas tem uma coisa que anda me preocupando muito. Eu tenho observado muito o comportamento de equipes de enfermagem, não da minha equipe, mas das equipes no geral de enfermagem. E eu tenho percebido que algumas coisas, agora estou falando de quem está trabalhando, não estou falando com quem está procurando emprego. Mas vai pegando a dica aí você também. Eu tenho percebido que o pessoal não consegue manter o emprego. Mas não consegue manter o emprego não é porque não sabe trabalhar. Às vezes o profissional ele é muito bom tecnicamente, ele é muito bom na prática, ele é muito bom na teoria. Mas o que eu quero dizer hoje para vocês é a questão do comportamento, você como profissional. Lembrando a vocês que não estou falando com um auxiliar de enfermagem, com um técnico de enfermagem, estou falando com todos. Estou falando desde um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, um supervisor de enfermagem, um coordenador de enfermagem, enfim. Estou falando com muita gente aí. Vou tentar transmitir uma dica interessante. Então, eu quero desde já adiantar para vocês que o comportamento, ele conta muito. Como eu disse, às vezes você sabe trabalhar, você é muito bom em tudo, você é bom na punção, você é bom no curativo, você conhece fármacos, você conhece, enfim, você conhece o trabalho, você sabe fazer o trabalho. Só que você é uma pessoa briguenta, você é uma pessoa que não sabe tratar os colegas de trabalho. Às vezes você até é carinhoso, muito carinhoso com o paciente, com o familiar, com a visita, com o acompanhante. Mas e o colega seu de trabalho, que trabalha com você? E lembrando a vocês que importa que você seja bom de relacionamento, não somente com as pessoas que trabalham diretamente com você, com a equipe de enfermagem, enfim. Você deve se relacionar bem com todos, desde a equipe de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, enfim, o encanador, o rapaz que pinta o setor, enfim, pessoal, a mulher da copa, que leva a comida, que leva o café para o paciente, que leva a alimentação, o funcionário profissional que tira o lixo, né, o pessoal da higienização, no caso. Então, quer dizer, devemos nos relacionar bem com todos. Então, o pessoal anda pecando muito nesse sentido. O pessoal, às vezes, chega, pega, vai no RH, discute com o funcionário do RH, enfim. Então, isso não é bom. Então, muita gente acaba sendo mandado embora do serviço, às vezes porque brigou com uma pessoa de outro setor. Passou rapidamente em outro setor, passou seja na lavanderia, passou no CME, passou na farmácia, enfim. E lá arrumou uma discussão quando pensa que não, está sendo dispensado do emprego. Então é essa mensagem que eu quero estar deixando, vou comentá-la um pouco mais ainda. Então a primeira coisa que eu quero dizer, você deve sempre plantar coisas boas. Essa é até uma conversa que eu acabei tendo com a minha esposa esses dias. Trabalhamos em hospitais diferentes, mas, enfim, acabamos conversando sobre esse assunto e eu resolvi até falar no canal. Você deve plantar coisas boas, porque a conta vai chegar. A conta vai chegar. Às vezes você arruma uma briga, arruma uma briga em determinado setor, às vezes você arruma uma briga com a menina da recepção. E você pensa que não vai dar em nada, só que vai dar sim. A conta vai chegar para você. Você deve se relacionar bem com todos. Ah, mas eu tenho que ser falso? Não, nada disso. Você não tem que ser falso. Você tem que entender que você precisa desse emprego.
Se você não precisasse, você não estaria nesse emprego. Então você está contando que aquilo ou que não, com esse emprego, o dinheiro que vão te pagar. Então, também, outra coisa também, que o pessoal acaba pecando também, às vezes é um profissional que ele sabe trabalhar, né? Outra coisa que o pessoal acaba pecando também, que às vezes é um profissional que sabe trabalhar, mas ele não trabalha em equipe. Ele trabalha isoladamente, ele trabalha sozinho. Então tá aí uma outra coisa também. Então, o trabalho em equipe conta, né? Na verdade, estou aqui mais para falar sobre relacionamento, sobre comportamento, melhor dizendo, que também envolve. Mas vou falar um pouquinho sobre outras coisas também que tem feito o pessoal pecar bastante. Às vezes você não trabalha em equipe, ou às vezes você escolhe só uma pessoa, você é novo no emprego e você escolhe somente uma pessoa para ajudar. Não, não façam isso. Trabalhe em equipe. O trabalho na enfermagem não funciona se não trabalhar em equipe. Então, vai mais uma dica. Comunicação. Comunicação sempre deve ser efetiva. Você deve ter uma comunicação. É impossível você trabalhar na enfermagem sem você ter uma comunicação com o seu chefe. Seja você enfermeiro, você técnico de enfermagem, enfim. Então, comunicação é uma coisa que conta bastante também. Então, se comunique bem, pergunte, tem dúvidas, tire as dúvidas. Então, comunicação é uma coisa que favorece muito uma boa assistência de enfermagem. Membros da equipe de enfermagem devem se comunicar com membros, com funcionários de demais setores, de outros setores diferentes, enfim. Então a comunicação também é uma coisa muito... A comunicação também é uma coisa que faz a diferença. Esse eu faço questão de encher o peito para falar para vocês. Hierarquia. Então, esse vai falar com muita gente agora, né? Por mais que você venha me odiar, mas eu vou te falar a verdade. Eu vou te falar a verdade. Aliás, esse canal só te fala a verdade. Esse canal ele soma para a sua vida. Você só não pega o recado se você não quiser. Hierarquia. Bom, então por mais que você tenha 15, 20 anos no setor, chegou um coordenador de enfermagem de fora, chegou um supervisor de fora, recém-contratado, ou também se aplica nesse caso também com o enfermeiro, às vezes você trabalha ali 18 anos como técnico de enfermagem e acabou de chegar um enfermeiro recém-contratado, recém-formado, nunca trabalhou em lugar nenhum, fez somente a faculdade e foi contratado, deram aquela vaga para ele conquistou aquela vaga. Enfim, não interessa. Ele é sua hierarquia, você deve respeitá-lo. Não existe isso, eu trabalho aqui 15 anos, 20 anos, não é porque você trabalha 15, 20 anos no setor que ele passou a ser sua casa. Você deve respeitá-lo. O pessoal não anda entendendo hierarquia. Então quer dizer, não, eu trabalho aqui 20 anos, chegou esse aí que não sabe nada, não interessa. Ele chegou num nível hierárquico maior do que o seu. A responsabilidade dele é maior que a sua. Quando você tomar uma chamada, quando você for pontuado, aquele líder foi pontuado, o chumbo para ele foi mais grosso. Vamos falar nesse linguajar, para ficar mais fácil de entender. Então não interessa respeitar nível hierárquico. Isso tem que fazer, pessoal. O pessoal está errando muito nesse sentido e está errando muito mesmo que eu tenho observado. Respeito, como já falamos aqui, respeito aos colegas de trabalho. Se alguém do meu serviço estiver me assistindo, eu agradeço, tá? Não vou citar o nome de ninguém, mas enfim, respeito aos colegas de trabalho. Então você deve respeitar, você não deve falar com ele como se ele fosse seu irmão. Vocês trabalham sim, 6 horas juntos, 12 horas juntos, vocês ficam muito tempo juntos. Essa é a verdade. As equipes de enfermagem ficam muito tempo juntos. Eu, no meu caso, às vezes eu fico com a minha esposa 5, 6 horas, enquanto com os profissionais de enfermagem que trabalham do meu lado, eu fico 12 horas próximo deles. Mas isso não significa que eu possa falar com eles como se eles fossem meus filhos, como se eles fossem meus irmãos, enfim. Então,
tem que respeitar colegas de trabalho. Para de ficar chamando o colega de lerdo. Para de olhar aquele colega no setor que é masculino e falar que não tem homem no setor. Para com isso. Você não deve falar o que você quer. Então, respeito aos colegas de trabalho sempre. Isso é uma coisa que faz uma diferença enorme. Não é porque você sabe mais do que o colega que você tem que diminuir o colega. Cada um tem suas limitações. Então, as pessoas, elas têm limitações. Talvez o colega não seja tão bom como você, uma punção venosa. Talvez o colega não conheça tão bem fármacos como você. Então, talvez o colega ele não tenha as habilidades que você tenha, não tenha a bagagem que você tem, mas isso não te dá o direito de chamar de lerdo, de gritar com esse funcionário, enfim. Então, respeito aos colegas de trabalho. Isso faz uma diferença enorme, no final das contas. E por último, quero dizer para você, valorizar seu emprego, certo? Foi difícil consegui-lo. Talvez tenha sido fácil, né? Talvez você conseguiu aí uma indicação, você entrou de maneira fácil, mas quer queira que não, você conta com aquele dinheiro. Então, você valorize seu emprego. Valorize seu emprego. Não menospreze seu emprego, principalmente você que trabalha em 2 empregos. Se você trabalha em 2 empregos, valorize esse emprego que você considera inferior também. Valorize esse emprego, porque de repente você pode ficar só com esse um dia. E aí? Então, pessoal, falando sobre comportamento, é uma coisa que eu costumo dizer, né? Vamos falar sobre uma demissão, né? Ninguém quer ouvir falar sobre demissão nesse canal. Vocês querem ouvir falar sobre admissão, naquele sonhado emprego. Mas eu vou falar sobre demissão agora para vocês também. Então, quando uma pessoa é mandada embora, acontece o seguinte. Ela não foi mandada embora porque ela atrasou 30 minutos. Ela não foi mandada embora porque ela deixou de encaminhar o exame para o laboratório. Ela não foi mandada embora porque ela maltratou um funcionário. Ela não foi mandada... Enfim, o que eu quero dizer para vocês é uma coisa que eu entro muito em acordo conversando com minha esposa. A gente costuma dizer aqui em casa, e eu costumo dizer muito isso para meus funcionários também. Tá? Um abraço para a equipe aí, se a equipe estiver me assistindo. Eu costumo dizer para a equipe que o que faz uma pessoa ser mandada embora é um extrato. É um extrato. Não tem um extrato quando você puxa o extrato no banco? Aí fica lá, menos 50 reais, você comprou uma calça jeans. Menos 5 reais, você comprou uma caneta. Enfim, é um monte de situações que juntou, que vai formar um valor alto. Então, quer dizer, Michele, um abraço aí também se você estiver me assistindo, tá? Michele não minha irmã. Michele, funcionária de enfermagem, minha funcionária, técnica de enfermagem. Excelente funcionária, por sinal. Um abraço, viu, Mi? A Michele, inclusive, Michele, você até comentou comigo por esses dias que não é uma gota que enche uma garrafa d'água. Então é bem isso que eu quero dizer para você. Não é aquela situação que aconteceu naquele dia que fez você ser mandado embora. Juntou-se situações. É óbvio que existem situações que pesam mais do que as outras. Eu, por exemplo, como eu disse, né, eu tento não expor as coisas que acontecem no meu plantão, mas certa vez um funcionário, ele quis pular o nível hierárquico. Ele quis passar por cima de mim, como enfermeiro, ele quis passar por cima do meu coordenador, ele quis ir até o gerente levar uma insatisfação. Então, isso é uma coisa que pesa muito. Você não está respeitando a hierarquia do seu trabalho. Isso é uma coisa que pesa muito, galera. Presta atenção. Respeito à hierarquia. O seu enfermeiro, ele deve ser respeitado. Ele é a sua hierarquia imediata. Você deve se reportar a ele e você deve respeitá-lo, ok?
Não adianta esse negócio não, eu vou deixar bem claro para vocês aí, tá? Que gosta de conversar com o coordenador, que gosta de ficar indo para baladinha com o coordenador, que vai almoçar na casa do coordenador, que pega e quer tratar o coordenador, quer tratar bem, é presentinho, quer tratar o coordenador com todo carinho, mas quer pegar o enfermeiro no setor e quer descer o cacete. Eu vou falar um negócio para vocês. O seu enfermeiro é a ele que o coordenador pergunta quem você é no setor. Foi claro ou não? Então não adianta você ficar fazendo uma média, você ficar dando de bonzinho, tem um coordenador no contato do WhatsApp, tem um gerente de enfermagem no contato do WhatsApp e você trata o seu enfermeiro mal. Você não respeita ele, você não tem um bom comportamento, enfim. O seu enfermeiro é ele que está te vendo. É ele que vai falar para o coordenador quem você é no setor, o trabalho que você faz, o comportamento que você tem, a postura que você tem. Então, toma cuidado. Às vezes você está pisando na bola e não está vendo, toma no seu olho. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo falando sobre como manter o emprego. Pessoal, quero falar para vocês que seguimos vendendo nossos materiais, nossos livros, nosso manual de estágio de enfermagem. Quero agradecer um rapaz que comprou recentemente com a gente, Richard, me chamou muita atenção. Você me chamou muita atenção, viu, Richard? Você me chamou muita atenção a sua dedicação. Você tem enfermagem na veia. Me chamou muita atenção a maneira como você se comunicou com a gente, a maneira como você falou com a gente, que as pessoas sejam igual a você. Quero mandar um abraço para o Nordeste, que nos segue com muita força. Então, pessoal, quero mandar um abraço bem forte para vocês. Eu gosto muito das pessoas do Nordeste, eu gosto muito do Nordeste do Brasil. Minha casa e eu gostamos muito do Nordeste do Brasil. O Muito Mais Enfermagem fica por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.